Olá, a gente vai a mais um trecho da audiência pública que ocorreu na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, onde o ministro Sérgio Moro prestou esclarecimentos. Aqui nós temos o trecho do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, que ele mencionou que métodos usados pela justiça brasileira interromperam um Estado social com políticas públicas, com programas para os cidadãos mais simples. Esse processo interrompeu, então, esse desenvolvimento. O ministro Sérgio Moro, por sua vez, respondeu que as dificuldades econômicas eram resultado de uma gestão ineficiente antes mesmo de ter iniciado a Operação Lava Jato. As empresas quebraram porque estavam corrompendo agentes públicos. Essas empresas estavam corrompendo agentes públicos. E pergunta para o senador de quem é a responsabilidade. Outro trecho do senador Paulo Rocha diz respeito sobre que a Justiça Federal teria interceptado a presidente Dilma quando da nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil. E aí o juiz Sérgio Moro faz uma ponderação sobre a questão de interceptação e autorização da Justiça para escutas telefônicas. Então vamos a esse trecho com o senador Paulo Rocha, que dura aproximadamente 14 minutos. Como o senhor não está lembrando de muita coisa, eu vou fazer um histórico aqui rápido. E antes dizer para aqueles que estão nos assistindo que aqui não se trata de parar, interromper ou acabar com a Lava Jato, até porque aqueles que defendem aqui a posição do ministro Sérgio Moro e aqueles que são contra, um que é a favor da corrupção, outro é contra a corrupção, etc. Estão simplificando a coisa aqui. Fato é que estes métodos que estão sendo usados pela justiça brasileira, por setores da justiça brasileira, interrompeu um processo que estava sendo construído no Brasil. Gostem ou não gostem, estava sendo construído no Brasil um Estado social, que a partir da democracia nós criamos condições de fazer políticas públicas e desenvolvimento que estava chegando para o cidadão mais simples. Mais casas, mais energia, mais saúde, mais educação, mais universidades, etc, etc. Esse processo interrompeu. Então agora criando uma visão de um Estado policial, que tem como ataque principal a criminalização da política, a criminalização de alguns setores da sociedade brasileira, e isso levou a esse estado de coisa que está o país. Governo que corta, conquista, diminui o orçamento daqueles setores que já tínhamos ganhos, etc, etc. E pior, levou a economia do país como está, com tudo a justificativa do combate à corrupção. Está aí a nossa soberania também sendo quebrada, porque quebraram as nossas principais empresas, inclusive as nossas multinacionais, para entregar esse patrimônio para os outros interesses que está colocado aí. O senhor conhece uma filosofia popular: quem com ferro ferre, com ferro será ferido. É essa situação que o senhor está passando hoje. Você não veja aqui os métodos que o senhor usou ao longo do tempo. O senhor falou não sei quantas vezes aqui, sensacionalismo. A Operação Lava Jato, ela tinha como norte principal, para ganhar apoio popular, vinha o sensacionalismo. Junto, e eu assisti pessoalmente, inclusive no prédio agora como senador. Antes de chegar a Polícia Federal para prender, já estava lá a Globo News e as grandes imprensas. Agora mesmo, com o ex-presidente da República, Michel Temer, para prendê-lo, fizeram aquele esquema de sensacionalismo. Esse é o Estado, a partir de um setor judiciário que está sendo implementado no nosso país. Em 2004, o senhor fez um texto louvando a questão das mãos limpas. Operação como exemplo lá
na Itália. E no mesmo período se homologou uma delação premiada do doleiro Alberto Iosef na questão do Banestato, e que reduziu apenas para 1 ano. Em 2009, o senhor participou já? Vossa Excelência quer os 2 minutos de réplica e não teria réplica? Quero. Então, pois não. E em determinado momento o senhor participou de um treinamento nos Estados Unidos. É por isso que o senhor fala muito em americanos aí. Até o dólar lá o senhor usa como eu confio, não sei o que mais. Etc, etc. E rapidamente o senhor Moro foi alçado ao herói nacional. E aí usa os métodos: sensacionalismo, grampo, hacker, vazar, delação negociada, com troca, inclusive de escritórios de advogado, exposição pública via grande imprensa, direcionamento investigado. É por isso que os papos que está aparecendo agora nessa interpelação aí que nós estamos fazendo para o senhor, aparece. Olha, não mexam com o ex-presidente passado, porque pode melindrá-lo. Ele é um aliado nosso. Inversão de julgamento. Por que o julgamento do Lula lá no TRF4 passou na frente de não sei quantos mil processos? Provas ilegais. E quando o senhor virou ministro, o Caixa 2, basta pedir desculpa. Desculpa, eu usei o Caixa 2. Pronto, o senhor já perdoou. Então, esses são os seus métodos. Senhor ministro, o senhor não se lembra de mim, mas eu fui julgado pelo senhor, ou pelo menos na época do Supremo, que eu fiz parte daquele julgamento da 470. Vocês montaram uma estrutura de grupos que tinha o grupo político, o grupo operacional e o grupo lavador. Eu era, na sua concepção, o lavador. Qual a diferença daquilo que vocês montaram para este grupo que a Lava Jato começou bem, depois misturou política e disputa de poder? Qual é o seu papel no grupo que envolve vários ministros? E o papel do Ministério Público é um grupo operador? E o grupo dos advogados? E falaram tanto em bilhão que voltou para a União, e os 30% que o Ministério Público de Curitiba queria para criar um fundo, não sei do que lá, da tal da fundação. Para que era isto? Então, senhor ministro, o que se questiona é isso. Por fim, mais 30 segundos. Aqui tem uma que não é do Intercept. Eu peço apenas que conclua. Em 16, presidenta, 30 segundos. Em 13 de 16, o juiz Moura determina em despacho de interrupção a interceptação do telefone do ex-presidente Lula em 11 horas da manhã, 11 horas e 12 minutos. Quarta-feira do dia 16, às 13h45, a Casa Civil anuncia a nomeação do ministro Lula. A Globo News, do mesmo dia, 18h36, publica o diálogo entre a presidenta Dilma e o presidente Lula, ocorrido em 13 de 32, captado depois, posteriormente. Despacho do juiz Moura determina o levantamento do sigilo em 19h57. Deltanon, às 12 horas, diz: a decisão é de abrir ou está mantida, mesmo com a nomeação confirmada? Moro, qual é a posição do Ministério? Deltan, abrir. Deltan, confirma se vai abrir? Moro, já abri, mas o sigilo ainda está anotado a pedido do Carlos, da PGR. Moro, outra coisa, eu aqui não vou abrir para ninguém. Esses são os seus métodos. Então não é um método Intercept. Isso aqui foi gravação de um grampo que o senhor fez lá no Palácio do Planalto e que o Supremo condenou.
Peço desculpa, senador, mas o tempo já esgotou. Ministro, por favor. Senador, acho que existe uma grande diferença entre uma interceptação telefônica autorizada judicialmente após pedido da polícia, do Ministério Público e o levantamento de sigilo desse material por decisão judicial transparente e o hackeamento por um grupo criminoso organizado de autoridades públicas, com divulgação depois legal desse conteúdo. Imagino que o senador tenha essa percepção, senão sugeriria que o senhor avaliasse melhor esses fatos. A decisão foi tomada naquela época, eu já expliquei essa decisão anteriormente, está no processo, coloquei os meus fundamentos, pode haver divergência, pode haver recurso, mas isso foi tudo feito transparente, com argumentos, e quem estava interceptado era um ajudante lá do ex-presidente Lula, sequer era então presidente da República. Não tem nada, né, de errado, de legal, de ilícito naquilo que foi feito naquela ocasião. Agora, nós nunca usamos hackers criminosos para obter informações relativas a qualquer investigações. Então, o comparativo é absolutamente inadequado. Tá? O Supremo revisou uma decisão judicial e nós temos um sistema judicial de erros e acertos. Juízes divergem na interpretação da lei. A decisão que foi tomada com base na pretensão de que a decisão era legalmente correta. Pode ter sido revisada, isso não quer dizer que o juiz agiu de má fé ou coisa que o valha. Agora, absolutamente diferente é a utilização de hackers criminosos, tá? E essa exposição que vem sendo feita dessa forma por esse site aliado a esses hackers. É uma coisa absolutamente diferente. Questão dificuldades econômicas pelas quais nós passamos desde 2013, desde 2014, vamos dizer assim que o declínio da economia vinha antes já da Operação Lava Jato. Tá? Era resultado de uma gestão econômica ineficiente. Isso é afirmado por vários economistas. Tá? E por outro lado, se as investigações geraram algum impacto nessas empresas, foram porque essas empresas estavam sistematicamente corrompendo agentes públicos. E agentes públicos sistematicamente pedindo vantagem indevida para essas empresas. Então quem é o culpado? É o policial que descobre o fato? É o juiz que julga o processo? Ou aqueles que receberam ou pagaram propina entrando em esquemas de corrupção? Quem é responsável pelo assassinato? O policial que encontrou o cadáver ou o assassino? Nada ali foi feito além da revelação dos fatos. No que se refere à ação penal 470, eu atuei apenas como um auxiliar lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Quem profere a decisão é o Supremo Tribunal Federal. Eu confesso que nem me recordo se o senhor foi absolvido ou foi condenado. O senhor foi absolvido? Não me lembro, desculpe. Não é que o senhor deu um voto assim, ó. Não há nada nos autos para condenar o réu, mas a literatura jurídica me permite condená-lo. Esse é o seu método. Do senhor, o senhor foi condenado na ação penal 470? Então, eu não sei o que o senhor está falando. O senhor foi absolvido. Né? Havia um conluio para condená-lo e o senhor foi absolvido. Enfim, por outro lado, o que o TRF decidiu, o que o STJ decidiu, são questões fora da atribuição do juiz. Eu não tenho esse poder de determinar o que o TRF decidiria, como ele faria, ou como faria o STJ, ou coisa que o valha.